Marcos capítulo 16, eu quero falar sobre o novo nascimento, eu quero falar sobre o batismo. O batismo, para você que não foi batizado, para você que já foi, para que você aprenda a importância do batismo e dê valor. Eu quase todos os dias eu dou valor ao meu batismo. Para mim foi o dia mais importante da minha vida. Foi o dia que eu senti que eu nasci realmente de novo. Se eu pudesse, uma coisa que se eu pudesse voltar atrás, eu voltava no meu batismo. Todas as vezes que eu vou batizar alguém, eu fico com vontade de voltar lá no meu batismo, para mim ter curtido demais, porque foi uma experiência maravilhosa, onde eu fiz um casamento com o ser mais maravilhoso que eu já ouvi falar, que é Deus. Eu não fiz uma aliança com Deus por causa do dinheiro que Deus tem, por causa do poder que Deus tem, por causa do nome que Deus tem. Eu fiz por causa das qualidades de Deus. Deus é justo, por causa da justiça de Deus, eu acho isso maravilhoso, por causa da verdade de Deus. A verdade é uma coisa maravilhosa, preciosa, por causa do amor de Deus, do amor puro e perfeito de Deus, que eu não consigo ter, mas Deus tem para me dar. E eu tenho plena certeza que quando eu for ressuscitado, que receber o direito à vida eterna, que eu for viver junto com Deus, lá onde está o trono de Deus, se for um lugar mais feio do que o lugar mais feio que existe aqui na terra, eu tenho certeza que eu vou ser mais feliz do que eu já fui em toda a minha vida, porque lá eu vou ter paz, eu vou ter amor verdadeiro, eu vou confiar, vou ter justiça, eu vou ter a verdade. E é por isso que é bom ter fé. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, Jesus diz assim, versículo 14: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu quero falar sobre o batismo, porque nós viemos de uma tradição onde o sacerdote, ele batiza criança. Na Bíblia não tem nenhum batismo de criança, porque o batismo ele foi instituído quando Jesus veio. Lá no livro de Zacarias, no livro de Isaías, já havia uma profecia que ia nascer uma pessoa que foi João, e essa pessoa ia preparar o caminho do Senhor. E aí, Jesus, quando vem, João Batista estava batizando as pessoas para o perdão de pecados. Até no dia do nascimento de João Batista, as pessoas, elas circuncidavam. A criança fazia 8 anos de idade, era consagrada ao Senhor e circuncidava o prepúcio. Essa é uma aliança que Deus fez com o povo dele, com o cristão. Não é com o judeu, não, porque a Bíblia deixa claro que tanto podia ser estrangeiro como judeu, podia ser escravo como livre,
se quisesse pertencer ao povo de Deus, tinha que fazer essa aliança com Deus de cortar o prepúcio. Muito bem, João Batista vem trazendo uma nova mensagem para esses fariseus, para esses religiosos, para as pessoas que frequentavam a igreja, para as pessoas que liam a Bíblia. João Batista vem dizendo: não, agora você não tem que circuncidar mais não, agora você tem que se batizar. E o batismo é para arrependimento de pecados, é só para quem sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Por exemplo, aquela criancinha ali, ela não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda. Só a partir dos 12 anos que a pessoa começa a ter esse discernimento. Então o batismo, ele é para arrependimento de pecado. A criança não tem pecado, então ela vai se arrepender de quê? Se ela não tem pecado, não é? E nós vamos ler aqui, por exemplo, você não precisa acompanhar, mas eu vou ler para você aqui, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13, diz a Bíblia assim: então veio Jesus da Galileia até com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Veja bem, Jesus foi batizado com quase 30 anos, é o que diz a Bíblia. Então, o batismo é para pessoas que sabem discernir o certo do errado. João Batista não queria batizar Jesus porque sabia que Jesus não tinha pecado. Mas Jesus, com certeza, ele sabia que se ele não se batizasse, muitos religiosos, muitas pessoas falavam: mas Jesus não se batizou, por que eu vou batizar? Então hoje você não tem desculpa, porque você é chamado para seguir a Jesus. Você é chamado para ter a mente de Cristo, pensar como Jesus pensou, andar como Jesus andou. Então você, se quiser ser cristão, se quiser receber as promessas de Deus, você tem que se batizar. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas não é o Súrio que vai condenar, não, é o próprio Deus. Porque se você não se render ao projeto de Deus, meu irmão, você vai estar em rebelião contra Deus, você vai se rebelar contra Deus, não é? Um homem que é um mentiroso aqui, que é trapaceiro, que é estelionatário, que é falso, que é ladrão, que é sem vergonha, ele bota um semáforo ali e você tem que obedecer. Ele bota uma placa de proibido passar, você tem que obedecer, entendeu? Então, quer dizer que Deus faz um livro, faz uma lei e você não vai obedecer, porque você acha. O que você acha? Você está se baseando em quem? Você está se baseando em algum ser humano? Você está se baseando naquilo que você aprendeu, naquilo que falaram, que está dentro da sua cabeça? Porque você é hoje o que falaram para você. Muitas vezes você fica achando que você é aquilo que você pensa. Muitas vezes você fica achando que você é aquilo que você descobriu aqui na terra. Mentira! Influenciaram você, fizeram a sua cabeça. Porque se você tivesse sido criado lá na Rússia, você estava falando russo, você ia ter na sua vida vários pensamentos que não tem nada a ver com o brasileiro, não é? O cara gaúcho, ele é criado ali, ele usa bombacha. Você olha assim, a gente olha assim, como que coisa feia aqui, coisa ridícula. Eu fiz uma viagem há pouco tempo, cheguei no navio lá, um monte de homem de saia, todos vocês, cada um grandão de saia. Eu falei: meu Deus do céu, homem de saia, né? Deu até vontade de usar um, achei confortável aquele negócio.
Mas para a gente, você olha, você não concorda, porque é uma questão cultural, o ambiente que a pessoa foi criada. O ambiente que você foi criado, meu amigo, eu posso te garantir que ele influenciou no seu pensamento, entendeu? E você pode ter certeza que muita coisa que você pensa, muita coisa que você acha, não é bom para você. É por isso que Deus fez a Bíblia, para que você possa ter uma nova luz, um novo pensamento. E você não vai aceitar a Bíblia enquanto você não assumir o reino de Deus. Enquanto você não assumir as alianças com Deus. Por isso que Deus fez as alianças. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Jacó, Deus fez aliança com Ezequias. Por isso que Deus criou as alianças, os votos. Porque se você não fizer voto com Deus, se você não fizer aliança com Deus, se você não tivesse assinado um papelzinho de que casou, aí botasse a aliancinha no dedo, por que você tem que ir lá no cartório, sendo que você gosta, você conhece a mulher, você gosta dela, está definido. Não, não é isso que eu quero ficar. Ninguém está te obrigando, é você que quer ficar com a pessoa quer ficar com você. Por que você tem que fazer um documento? E por que você tem que botar essa polícia aqui no dedo? Por quê? Porque isso aqui, ó, isso aqui te faz lembrar que um dia você fez uma aliança moral. Isso aqui não vale nada. Nada. Que vale a aliança moral. Porque o cidadão pode ter 10 alianças, que se ele quiser trair a mulher dele, vai trair. Entendeu? Mas, se ele tiver aliança moral, ele não vai trair. Mas por que eu uso isso aqui então? Não, eu sou um cara honesto, não vou trair minha mulher nunca. Mas ele usa isso aqui, por que usa? Porque isso aqui lembra a gente, não? Lembra da aliança. Lembra da aliança. Quando você faz um voto com Deus, você lembra do voto. Quando você faz um batismo, de acordo com a Bíblia Sagrada, você vai lembrar. Eu não sou uma pessoa qualquer. Um dia, estava escrito na Bíblia que eu tinha que me batizar, e eu fui lá, entrei nas águas, perante uma pessoa que eu achava que era um servo de Deus, que se dizia servo de Deus, mas naquele momento eu estava falando com Deus, e eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz um voto com Deus, de ser cristão, de andar com Deus. E isso vai fazer com que você amanhã não se desvie do caminho do Senhor, porque o mundo que ele quer ir é te desviar do caminho do Senhor. O mundo que ele quer é fazer você ir em busca de prazer incessantemente. Primeiro que o teu corpo só pede prazer. Teu corpo, hoje, por exemplo, o ser humano, coitado, ele está vítima da tecnologia. Ele está vítima da comida, porque é uma comida alhada, né? É uma comida alhada. Eu me lembro, o Rogerinho aqui no meu tempo, onde eu morava não tinha nem padaria. O cara vinha uma vez por semana com uma bicicleta, com umas bolsas desse tamanho. Eu já estava ali, uns 3 dias andando naquela bicicleta ali, né? Aquilo você achava a coisa mais maravilhosa do mundo. Pão com manteiga já era um luxo, né? Hoje você entra na padaria, a padaria está lotada de guloseimas. Aí a gente olha e fala assim, não tem nada para comer aqui. Né? É assim. Você vai numa churrascaria ali, tem aquele buffet enorme, tem 30 tipos de carne. No caso, você come aquele bifinho magro, aquele arroz com feijão. Mas tu chega lá, molho ruim, você fala, não tem nada para comer aqui, hoje está ruim. Tem um monte de qualidade de carne. E fora o tal do computador, da internet, do celular, o tal do WhatsApp, que pelo amor de Deus, está acabando com a gente, está acabando com a gente. Você já não tem tempo, o pior não é isso. O pior é que você fica vazio. Você não consegue mais parar, você está numa cadeira de balanço, deitar numa rede, relaxar para conversar com alguém. Você tem que estar ali desesperado. Se você ficar 5 minutos sem teclar, você está morto. Você não consegue conviver com você mais. Você não consegue sentar no banco ali, na beira-mar, que nós moramos nesse lugar lindo, né? Vem gente do mundo inteiro aqui. Oh, meu Deus, se eu morasse aqui,
você mora aqui, você nem olha para aquele mar, né? Você não consegue sentar num banco ali, ó, olhar para o mar, ficar olhando para o mar. Porque você pode até olhar, você dá uma olhada, mas já tem que olhar para o celular. Hoje você olha para o celular. Não é verdade? Estou falando de mim também. Então, meus irmãos, quando você faz uma aliança com Deus, de acordo com uma palavra de Deus, não é de acordo com o que o homem está falando, como está escrito aqui na Bíblia, você vai ter uma ajuda, um apoio, porque você vai se lembrar. Fora, quando você batiza em água, que você é imerso na água, o Espírito de Deus vem sobre você. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que nos convence da justiça e do juízo. Muitas pessoas se batizam e falam assim: mas não mudou nada em minha vida. Ela acha que não mudou, mas você vê que mudou. As pessoas da casa dela vê a mudança, as pessoas que convivem com ela vê a mudança, mas é que muitas vezes você se batiza, mas a fúria, a ganância dos seres espirituais, das hostes celestiais da maldade é tão grande, ele te quer tanto, ele quer tanto acabar com a sua vida, que ele te persegue, bota pensamentos em você, te enfraquece, luta para que você um dia não assuma de verdade o amor por Deus. Porque aí a guerra é essa, a guerra ela é espiritual. Vocês não vieram aqui para jogar bingo e para poder levar um presente material, vieram? Vocês vieram para receber o quê? Coisas espirituais, porque você crê que Deus existe, que Deus é espírito. Você crê que os anjos de Deus existem, eles são seres espirituais. Deus está vivo, os anjos de Deus estão vivos. E a Bíblia diz que 30% dos anjos foram expulsos do céu, estão aqui na terra para acabar com a gente. Mas por que Deus permite, então? Você pode perguntar para mim. Você tem que ler a Bíblia bastante para você entender isso. Mas Deus permite. O diabo ele só pode te tocar o tanto que Deus deixar. Mas você pode ter certeza de uma coisa: essas coisas têm que existir no projeto do ser humano para que o ser humano evolua, para que o ser humano possa se transformar em um verdadeiro ser humano em mais semelhante de Deus. Porque senão, se a gente não tiver tudo isso para nos ajudar, nós não evoluímos. Você vê, por exemplo, hoje tem gente, tem criança aí que fala 2, 3 idiomas, fala 3, 4 idiomas. Tem pessoas que é igualzinho a gente, mas entra numa faculdade, se educa, faz um prédio desse aqui, ó, faz conta certinho, faz um prédio desse. Então, a palavra de Deus, ela vem para nos transformar. Mas ela só vai transformar você a partir do momento que você entender essa guerra espiritual e que você falar assim: não, eu vou acreditar nisso daí de verdade, eu vou entregar meu coração para Deus, eu vou fazer as alianças que Deus está pedindo e vou crer, porque é pela fé, meu irmão. Eu sei que a sua fé é pequena, a minha também é pequena. Mas você tem que tomar uma decisão. Deus fala que a gente tem que descer do muro. Deus fala que a gente não pode cochear em 2 pensamentos. Deus fala que de uma fonte de água doce não pode sair água salgada. Então, o convite que Deus está fazendo para você hoje é para que você venha refletir. Não é para você tomar decisão hoje, mas para que você venha refletir. Comece a ler a Bíblia e falar: Deus, eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero me casar contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero andar com o Senhor. Entendeu? Essa atitude, ela é sua. Eu, por exemplo, eu tenho muito cuidado em batizar as pessoas.
Eu não gosto de batizar ninguém para depois o cara ficar aí vivendo uma vida dissoluta, negando a Deus, como se ele tivesse recebido uma maldição, ao invés de ele achar que recebeu um prêmio. Eu, desde quando eu me batizei, eu acho que eu recebi um prêmio maravilhoso, entendeu? Uma das coisas que me faz ficar contente, ficar alegre na vida, foi o fato de eu ter me batizado, ter assumido o reino de Deus, assumido uma aliança com Deus, o fato de eu poder imaginar que Deus pode amanhã me ressuscitar para que eu viva num mundo muito melhor. Se você entender o tanto que Deus é importante para você, o tanto que Deus tem coisas maravilhosas para você, e você tem buscado no ser humano aí na rua, no homem, na mulher, nos amigos, e por isso não retenha, seja simples, seja humilde, abra seu coração, não fica pensando com pensamento de homem, não, de ser humano, não deixe aquilo que o mundo te ensinou te contaminar, não. Use o que você tem de melhor, porque o amor você tem, o amor você tem. O desejo da verdade, o desejo da justiça, o desejo de um amor verdadeiro, de uma amizade sincera, E como a irmã falou aqui, que Deus nos chama de filho, Jesus falou: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam, a praticam. Então, você começa a vir aqui, começa a ouvir a palavra de Deus, começa a ler a Bíblia, começa a orar. Aí você vai mudando, daqui a pouco você passa a ser filho de Deus, povo de Deus, amigo de Deus. E aí você passa a pertencer ao reino de Deus. Porque o filho é aquele que tem direito à herança. Por isso que Deus chama a gente de filho. E também, Deus nos chama de esposa. Deus diz que ele, Isaías 54, 5, diz assim a Bíblia: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Veja bem que aqui Deus está te chamando de esposa. Por quê? Porque Ele quer morar com você. Ele quer ter uma vida de intimidade com você. Você só chama alguém de esposa ou de marido quando o amor que você sente para aquela pessoa é tão grande que você se propõe a viver com ela o resto da vida. Porque a jura é essa. Não é assim que se jura? Você jura amor eterno. E você larga os prazeres da carne, a sua liberdade, a sua individualidade, para casar com uma pessoa o resto da vida, porque você amou demais essa pessoa. E é isso que Deus quer de nós. É preciso você entender isso. Esse Deus da religião aí não existe, meu irmão. Esse Deus que eles pregam aí, esse Deus é mentiroso, não existe. O Deus da Bíblia é o Deus do amor, é o Deus que quer andar com você o resto da vida, que quer ser teu melhor amigo, que quer ser teu companheiro, que você vai ter ele por pai. Por quê? Porque o pai é aquele que defende o filho, que dá a vida pelo filho. Você que é pai, você sabe que você morre pela tua filha, pelo teu filho. Por isso que Deus quer ser nosso pai, mas Ele também não quer que a gente tenha a vida inteira um relacionamento de filho com Ele, porque filho é bicho ingrato. Filho é bicho ingrato. Você, como filho, você já viu como você é um ingrato? Hoje você é pai, olha como é que você é com o teu filho, e olha você como filho, como é que você é. O amor de filho é ingrato. E o nosso amor por Deus, além de ser ingrato, nosso Deus acredita numa religião que Deus vive para lá e você vive para cá. É o que a sociedade faz. A sociedade te bota no mundo, você vive aqui e o teu pai vive lá no Japão. Totalmente fora da realidade. Porque se você faz uma família, quer viver junto. Você vai casar e ficar separado. Por isso que Deus usa
usa esse termo, ele diz que ele é o marido, ele diz várias vezes na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, no livro de Apocalipse 18, 7, Deus fala que ele é o marido. Jesus nos chama de noiva, entendeu? Porque você tem que entender isso, porque para você mudar o seu relacionamento com Deus, para você entender que Deus quer que você ame a Ele de todo o coração, enquanto o seu amor por Deus for pequeno, como diz a irmã aqui, primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça, enquanto o seu amor por Deus for pequeno, Deus não vai poder cumprir sobre a sua vida as promessas que Ele tem para você. Leia o livro de Deuteronômio, capítulo 28, que você vai ver o que Deus tem para você. Então, é importante você comprar uma luta com você mesmo, para que você possa admitir que o seu amor por Deus é muito pequeno, é muito irreal, é muito fraco, e você tem que aumentar esse amor. Você tem que clamar a Deus e falar: Senhor, eu preciso te amar, eu tenho que te amar, me ajuda, porque eu quero chegar ao ponto que eu possa ter certeza do meu amor por ti. Então, vamos ler aqui no livro de... Eu vou ler alguns versículos aqui, você não precisa nem de me acompanhar, mas no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Então veio Jesus da Galiléia até com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Então a Bíblia aqui, você vê que em muitas situações a Bíblia não cita idade. A Bíblia não cita idade. Mas especificamente aqui, a Bíblia citou a idade de Jesus. Já para mostrar que o batismo que foi criado a partir da vida de Jesus, quando João Batista chega à idade adulta, ele começa a pregar o batismo de arrependimento de pecados para as pessoas, e Jesus reconhece o batismo dele, aceita o batismo dele, se batiza, e os discípulos de Jesus começam a batizar. E hoje nós continuamos batizando as pessoas para o arrependimento de pecados, e hoje a gente batiza as pessoas também, depois do batismo das águas, você recebe o batismo do Espírito Santo de Deus. Você é batizado nas águas e batizado com o fogo do Espírito. E por isso que não se pode batizar criança. O batismo é para arrependimento. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz assim: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus falou isso. Jesus falou: de pregar o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, você que vai ouvir essa palavra, você tem que tomar uma atitude e falar assim: não, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu quero fazer aliança com Deus, eu quero me batizar, como Jesus se batizou, como várias pessoas aqui que nós vamos ler se batizaram. Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37, diz assim: E ouvindo eles isso, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
você vê que aqui o apóstolo Pedro batiza quase 3.000 pessoas. Prega para essas pessoas, elas aceitam a palavra de Deus e ele batiza. E aqui a Bíblia deixa claro que ele batizou em nome de Jesus Cristo. Muitas igrejas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas todos os batismos da Bíblia foram feitos em nome de Jesus Cristo. Todos os batismos da Bíblia. E o apóstolo Pedro, se as pessoas não sabem, mas ele andava com Jesus, ele sabia o que estava fazendo. E lá no livro de Colossenses, a palavra do Senhor diz assim: tudo quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus. Ou seja, o batismo é palavra e obra. Então tem que ser em nome de Jesus. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E mandou parar o carro, e desceram homens à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Atos capítulo 8, versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10, 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essa palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes, que também receberam com nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 18, 8. E Cristo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos discípulos, ouvindo, creram e foram batizados. Atos 19, 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Você vê que todos os batismos aqui, né, foram feitos em nome de Jesus Cristo. E tem igreja aqui que batiza em nome de Jesus e em nome do Pai e do Espírito Santo, né? Aí eu pergunto para você: qual o nome do Pai? Qual o nome do Filho? E qual o nome do Espírito Santo? O nome do Filho nós sabemos que é Jesus. Todo batismo bíblico é feito em nome de Jesus. Atos 22, 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos com a mesma coisa, e que não haja em vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Gálatas 3, 27. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Marcos 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. Lucas capítulo 7, versículo 29. Eu quero que você preste atenção nesse versículo que eu vou ler. Lucas capítulo 7, versículo
29. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Você vê, por exemplo, quantas igrejas, quantas religiões que tem ali, que a pessoa adulta não se batiza, não aceita o batismo de Jesus, o batismo que Jesus aprovou, o batismo de João, Jesus aprovou, e Jesus mandou os discípulos continuar fazendo o mesmo batismo. Jesus participou com eles dos batismos. E aí vem as igrejas, aí batiza a criancinha que acabou de nascer, não sabe de nada, e o cidadão, depois de adulto, não se batiza. Só que a Bíblia aqui, Jesus está deixando claro, aqui ó, no versículo, capítulo 7 de Lucas, versículo 30. Mas os fariseus eram os importantes da igreja, e os doutores da lei, aqueles pastorzão, aqueles bispos, aqueles homens grandão, poderosos, que conhecem a Bíblia inteira, esses homens rejeitaram o conselho de Deus. Eles rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele, por João. Então veja bem, se você não aceitar o batismo que está na Bíblia, você está rejeitando o conselho de Deus e você está trabalhando contra você mesmo. A Bíblia está clara aqui, não é? Por isso que a gente incentiva tanto a pessoa para ela tomar essa atitude, que eu acho uma atitude muito séria, muito séria. É uma atitude maravilhosa. A gente começa a entrar na vida adulta, sai desesperado procurando uma pessoa para você amar. É assim, né? Você sai da adolescência, entra na vida adulta, você fica louco procurando alguém para você amar. Quando você não arruma uma namorada ou um namorado, você não sossega, você fica doido. E você fica procurando para se apaixonar. E ainda tem aquelas moças que às vezes ficam um pouco encalhadas, tem uns rapazes também que ficam um pouco encalhados, demora um pouco para arrumar uma namorada. Aí o primeiro que aparece é esse cara. Não pega a folha corrida, não sabe com quem ele está falando, ele já se apaixona, e aí não aceita conselho de amigo, não aceita conselho da família, não vê que está caindo muitas vezes numa furada, fica cego, fica desesperado, entrega o mais importante que ele tem, ele entrega para aquela pessoa, que é o sentimento dele, que é o coração, que é a individualidade, que é a liberdade. Você entrega para aquela pessoa. Aí o que acontece? É uma decepção atrás da outra. E muita gente chega ao suicídio, muita gente mata o outro por causa disso daí. Né? Aí vem Deus, o ser mais poderoso do universo, o Deus que, quando você nasceu, Ele já botou dentro da sua cabeça o desejo de você amar Ele, porque você sabe que Deus existe, não é só para te falar, não, porque Deus colocou isso dentro de você, o desejo de você ter um Deus. E aí vem Deus querendo te amar, querendo cuidar de você, querendo te dar um amor puro, perfeito, sincero, sem interesse nenhum. Deus não precisa de você para nada, e você fica pensando se você vai amar a Deus ou não, porque afinal você fica questionando se Deus existe mesmo ou não, se Deus tem alguma coisa para te dar ou não. Você vira um interesseiro, sendo que quando você encontra uma pessoa na rua, você fica doido com ela por interesses carnais, interesses materiais, e vai por aí afora, interesses psicológicos, fisiológicos. Você não pergunta nada, você vai pela fé, você vai doido, você joga a família fora, você joga os amigos fora, você faz qualquer coisa, você cai de cabeça. Não é assim que acontece? Mas quando é para entregar o coração para Deus,
que Deus quer te amar de graça, que Deus é perfeito, que Deus é maravilhoso, aí você fica fazendo conta, você fica pensando. Por isso eu te convido a tomar uma atitude de amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. O entendimento vem pela matemática e pela Bíblia Sagrada.